Oi gente, tudo bem? Meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. No vídeo de hoje a gente vai fazer alguns exercícios de derivadas aqui em Cálculo 1, tá bom? Então a gente vai retomar alguns conceitos que a gente viu lá nas aulas anteriores e aplicar em exercícios que podem cair muito em prova, lista de exercícios, enfim, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Ó, gente, esse exercício aqui tá pedindo pra gente encontrar os pontos onde a reta tangente a essa função é uma reta horizontal. Então, vamos lembrar qual é a relação de reta tangente com derivada da nossa função, tá bom? Se a gente tiver um gráfico de uma função que se comporta assim, dessa maneira. Ó, nesse valor de x aqui, a gente tem essa reta tangente, né, nesse valor. Aí, nesse valor, por exemplo, a gente tem uma reta tangente assim. Aqui nesse valor, a gente vai ter uma reta tangente assim. Então, dependendo do valor de x que a gente tiver no nosso gráfico, a nossa reta tangente vai ter uma inclinação diferente. Lembrando que a derivada da nossa função é o ângulo que a reta tangente forma com o eixo x. Agora, eu te pergunto, quando essa reta é horizontal? Então, quando a gente tem uma reta tangente que é assim, ó, paralela ao eixo x, quanto que vale o ângulo dela com o eixo x? Bom, se ela é horizontal e é paralela ao eixo x, o ângulo dela com o eixo x é igual a zero, certo? Ó, o eixo x está aqui, a reta está aqui. O ângulo entre elas é zero, porque elas são paralelas. Então, qual é a tangente do ângulo que essa reta vai formar com o eixo x? Bom, como o ângulo vale zero, a tangente também vai valer zero, né? E, consequentemente, a derivada da função naquele ponto vale zero. Gente, onde que eu quero chegar com tudo isso? Como o exercício pediu pra gente os valores de x, onde a reta tangente à função é horizontal, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai derivar nossa função, que aí a gente vai ter a inclinação da reta tangente dependendo do valor de x, né? E a gente vai igualar essa derivada a zero, porque a gente vai ver em quais valores de x que essa derivada, ou seja, a inclinação dessa reta, vai ser igual a zero, e consequentemente a reta vai ser horizontal. Então vamos lá derivar nossa função? Ó, então a gente tem essa função aqui, e o nosso primeiro passo vai ser encontrar a derivada dela, tá bom? Para aí a gente igualar essa derivada a zero e encontrar os valores de x onde a reta é horizontal. Então, vamos lá. A gente vai encontrar o f' de x, a derivada da nossa função. Vamos começar derivando esse primeiro termo aqui, x mais 1 ao cubo sobre 2. Concorda comigo que aqui a gente tem uma constante multiplicando x mais 1 ao cubo? No caso, a constante é 1 sobre 2, né? E a gente viu lá na segunda aula de derivada que quando a gente tem uma constante multiplicando nossa função, a gente pode tirar a constante para fora e derivar só a função. Então, vamos deixar o 1 sobre 2 aqui fora e derivar só o x mais 1 ao cubo. Qual é a derivada de x mais 1 ao cubo, gente? Bom, quando a gente tem a função x mais 1 ao cubo, concorda que a gente tem uma função dentro da outra? A gente tem uma função x mais 1 aplicada dentro da função x ao cubo. Então, esse x mais 1 está no lugar desse x aqui, e aí fica x mais 1 ao cubo. Então, como isso é uma função composta, a gente usa a regra da cadeia para derivar ela, né? A regra da cadeia fala que primeiro a gente deriva o que está do lado de fora e multiplica pela derivada do que está do lado de dentro. Então, primeiro vamos derivar o que está do lado de fora, a nossa função como um todo. Esse 3 vai cair multiplicando e aí a gente subtrai 1 aqui no expoente, né? Então, fica 3 vezes x mais 1 elevado a 3 menos 1. Então, beleza, isso aqui é a derivada do que está do lado de fora. Agora, vamos derivar o que está lá dentro. Qual é a derivada de x mais 1, gente? Ó, x mais 1. A derivada de x é igual a 1, e a derivada de 1 é igual a 0. Então, a derivada de x mais 1 é 1 mais 0, que vale 1. Então, a gente multiplica isso aqui apenas por 1, né? Agora, vamos derivar o segundo termo aqui, x ao quadrado. Qual é a derivada de x ao quadrado mesmo, gente? Como a gente viu nas aulas anteriores, o 2 vai cair multiplicando e aí subtrai 1 aqui no expoente. Então, fica 2 vezes x elevado a 2 menos 1. Então, gente, o que a gente fez aqui foi derivar o primeiro termo através da regra da cadeia, sendo que essa constante ficou aqui fora multiplicando, né?
e derivar o segundo termo para aquela regrinha do polinômio, que o expoente cai multiplicando e aí subtrai 1 aqui em cima. Então, o nosso f' de x vai ser o seguinte: 1 sobre 2 vezes 3 vezes x mais 1 elevado a 3 menos 1, que é igual a 2. E esse 1 aqui, 3 vezes 1 é o próprio 3, né? Então, fica só 3. E aqui, 2 vezes x elevado a 2 menos 1, que é o próprio 1. Então, dá só 2x. Portanto, essa derivada vai ser 3 sobre 2, fazendo o chuveirinho aqui, vezes x mais 1 ao quadrado, mais 2x. Então, essa aqui é a derivada da nossa função, tá, gente? Só que não foi isso que o exercício pediu, né? Ele quer saber quando a reta tangente vai ser horizontal. Como a gente viu, isso equivale a ver quando nossa derivada vai ser igual a zero, que é quando a reta tangente vai ter zero inclinação ali. Então, o que a gente vai fazer é igualar a nossa derivada a zero, né? Igualar o f' de x a zero. Então, vamos lá. A gente vai ter 3 sobre 2 vezes x mais 1 ao quadrado, mais 2x, igual a zero. Então, a gente vai ter que resolver essa equação aqui e ver para quais valores de x a derivada vale zero, tá bom? Vamos começar colocando tudo aqui, toda essa soma de frações no mesmo denominador, para aí a gente poder mexer melhor aqui, tá bom? Então, aqui a gente tem o denominador 2 e aqui no 2x o denominador é 1. Vamos fazer o MMC aqui, tá bom? Qual o MMC entre 2 e 1? É o 2, certo? Então, vamos fazer aquela regrinha de dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 2 dividido por 2 é 1, e 1 vezes 3 é 3. Então, fica 3 vezes x mais 1 ao quadrado. E aqui, para a segunda fração, 2 dividido por 1 é 2, e 2 vezes 2x é 4x. Então, a gente só colocou tudo no mesmo denominador aqui, usando o MMC, tá bom? E no que isso vai ajudar a gente? Porque agora a gente consegue passar esse 2 para o outro lado multiplicando. Então, a gente some com esse 2 e consegue mexer melhor aqui com esse lado da equação, tá bom? Então, quando o 2 passa multiplicando para lá, fica 2 vezes 0, que é igual a 0. Então, a gente sumiu definitivamente com o nosso 2. Aí vai ficar 3 vezes x mais 1 ao quadrado, mais 4x, igual a 0. Qual o próximo passo para a gente arrumar essa equação? A gente pode abrir esse produto notável. Aí vai ficar 3 vezes o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E tudo isso mais 4x igual a 0. Aí agora a gente vai fazer o chuveirinho aqui, multiplicando 3 por cada termo dentro do parênteses, tá bom? Aí fica 3x ao quadrado, mais 6x, mais 3, mais 4x igual a 0. E por fim, somando esse 6x com esse 4x, a gente tem 3x ao quadrado, mais 10x, mais 3, igual a 0. Então, gente, a gente vai resolver essa equação do segundo grau para a gente encontrar os valores de x que fazem a nossa derivada ser igual a 0, tá bom? Então, gente, o que a gente fez até o momento foi derivar nossa função, e encontrando essa função derivada, a gente igualou ela a 0. Aí, a gente tinha ali a nossa derivada igual a 0, né? E a gente adaptou ela para ela ficar mais fácil de resolver, virou essa equação aqui do segundo grau. E para isso, a gente fez primeiro o MMC, para a gente sumir com aquele denominador. Depois, a gente abriu o produto notável e fez o chuveirinho ali no produto notável, para aí a gente chegar nessa equação do segundo grau, tá bom? Então, vamos lá resolver ela, para ver quais são os valores de x que satisfazem a nossa equação. Bom, gente, então vamos lá resolver essa equação do segundo grau. Vamos começar encontrando o delta, né? O delta vai ser b ao quadrado, então 10 ao quadrado, menos 4 vezes a, sendo que nosso a é 3, vezes c, sendo que nosso c também é 3. Então, o nosso delta vai ser 100 menos 4 vezes 3 é 12, e 12 vezes 3 é 36. Então, 100 menos 36, que é 64. Então, esse aqui é o nosso valor de delta. Agora, vamos encontrar os valores de x que satisfazem a equação. O x1 vai ser menos b, então menos 10, mais raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, menos 10 mais... Qual é a raiz de 64, gente?
é 8, certo? Então, menos 10 mais 8 sobre 2 vezes 3, que é 6. Vai ficar menos 2 sobre 6, que é menos 1/3, dividindo por 2 em cima e embaixo, né? Então, esse é o primeiro valor de x que satisfaz nossa equação. Agora, vamos encontrar o segundo valor de x. Menos 10 menos raiz de delta agora, sobre 2 vezes 3. Então, fica menos 10 menos 8 sobre 6, menos 18 sobre 6, que dá menos 3. Esse é o segundo valor de x que satisfaz nossa equação. Então, gente, para x igual menos 1/3 e para x igual menos 3, a reta tangente a essa função dada pelo enunciado vai ser uma reta horizontal, porque esses são os valores de x onde nossa derivada é zero e, consequentemente, a reta tangente vai ser horizontal ao eixo x, tá bom? Gente, então aqui em vermelho a gente tem a função x mais 1 ao cubo sobre 2 mais x ao quadrado. E aí eu marquei esses dois pontos aqui, que são os valores de x que a gente encontrou, que é onde a nossa reta tangente é horizontal. Então, aqui a gente tem o x igual a menos 3, e substituindo x por menos 3 na nossa função, a gente encontra y igual a 5, e aqui x igual a menos 1/3, onde o y vale 0,259. Então, esses são os dois pontos da nossa função, onde a reta tangente é horizontal, ou seja, os pontos onde a derivada vale zero. E se a gente for traçar as retas tangentes a essa função nesses pontos, realmente, né, elas são horizontais, são paralelas ao eixo x. Agora, gente, o que a gente pode notar em comum entre esses dois pontos, os pontos onde a derivada vale zero? Concorda comigo que nesse ponto azul aqui, por exemplo, a gente está vendo o maior valor de y aqui nessa região? Ó, de todos os y aqui dessa região, esse y aqui é o maior de todos. Assim como de todos os y dessa região aqui, esse aqui é o menor de todos. Então, fica tranquilo que a gente vai ver isso com mais calma mais pra frente, tá bom? Mas o que importa é que realmente, nesses pontos, a nossa reta tangente é horizontal. Agora, vamos ver esse exercício aqui. Ele pergunta qual é a taxa de variação do volume de uma bola de acordo com o seu raio, quando esse raio vale 2 centímetros. Gente, esse assunto de taxa de variação, a gente vai ver mais pra frente nos próximos assuntos, mas eu quero resolver esse exercício aqui com vocês para ficar fresco na cabeça do que se trata a derivada, do que a derivada tá falando pra gente sobre essa variação ali, tá bom? Então, vamos resolver esse exercício pra gente entender melhor. Gente, primeiramente, o exercício está falando da taxa de variação do volume de uma bola. Bom, a gente sabe que uma bola, ela tem um formato esférico, certo? Então, qual que vai ser o volume dessa bola? Qual a fórmula do volume da bola? Bom, a gente sabe que o volume de uma esfera é 4/3 vezes π vezes r ao cubo, certo? Sendo que esse r é o nosso raio. E a gente quer saber a taxa de variação desse volume de acordo com o raio. Então, o que a gente vai fazer, gente? A gente sabe que a derivada, ela fala sobre taxa de variação. Então, o que a gente vai fazer é derivar essa função em relação a r, porque aí a gente vai saber a variação do volume em relação ao raio. Então, o que a gente vai fazer é dv dr. Lembrando que essa expressão aqui significa derivando o volume em relação ao raio, tá? Então, vamos derivar aqui o nosso volume em relação ao raio, como se o raio estivesse fazendo o papel do nosso x aqui. Então, como a gente tem essa constante 4/3 multiplicando nossa função, a gente deixa o 4/3 bonitinho aqui, continua multiplicando, né? O π, como ele também é uma constante, ele continua aqui multiplicando, e o que a gente vai derivar vai ser apenas o r ao cubo. Aí você fala, eu não devia usar a regra do produto aqui, que tá tudo multiplicando? Gente, a gente usa a regra do produto quando a gente está falando de funções. Se a gente tivesse mais coisas aqui em função de r, a gente usaria a regra do produto. Mas como a gente tem o r ao cubo multiplicando duas constantes, o 4/3 e o π, não precisa usar a regra do produto, tá bom? É como se tivesse uma super constante aqui, que é o 4π sobre 3, multiplicando o r ao cubo. Qual é a derivada de r ao cubo, gente? O 3 vai cair multiplicando, né? Então, fica 3 vezes r elevado ao expoente menos 1. Então, elevado a 3 menos 1.
Aí o que a gente vai fazer? A gente pode cortar esse 3 de cima com esse 3 de baixo, e o que sobra pra gente vai ser 4 vezes π vezes r elevado a 3 menos 1, então elevado a 2. Então, gente, essa formulazinha está representando a variação do volume de acordo com o raio. Mas ele está pedindo quando o raio vale 2 centímetros, certo? Então, o que a gente vai fazer? Substituir o r por 2 aqui nessa derivada. Então, se r for igual a 2 centímetros, a gente vai ter dv dr igual 4 vezes π vezes 2 ao quadrado. Isso vai ser 4 vezes π. 2 ao quadrado é 4, né? Então, 4 vezes π vezes 4, que vai ser 4 vezes 4 é 16, então fica 16 vezes π. Gente, só falta uma coisa para esse exercício ficar completo. Quando a gente tem essa taxa de variação do volume em relação ao raio, qual é a unidade de medida que a gente vai ter aqui? Bom, qual a unidade de medida do volume? Centímetro cúbico, certo? E qual a unidade de medida do raio? Centímetro. Então, a taxa de variação aqui é 16π centímetros cúbicos para cada centímetro. Então, para cada centímetro que o raio aumenta, quando o R vale 2 centímetros, o volume está em uma taxa de variação instantânea de 16π centímetros cúbicos. Então, gente, nesse caso, primeiramente, a gente encontrou qual é a fórmula do volume da nossa bola, que no caso é o volume de uma esfera, né? A gente derivou esse volume em relação ao raio, então o raio ali fez o papel do x da nossa função. Aí a gente fez a derivada ali bonitinho e encontrou a derivada em função de r. Mas a gente queria essa taxa de variação instantânea quando r vale 2 centímetros. Então, a gente substituiu o r por 2 e encontramos quanto vale a taxa de variação instantânea do volume quando r é igual a 2. E aí a gente encontrou que essa taxa vale 16π centímetros cúbicos para cada centímetro que o raio aumenta ali instantaneamente, tá bom? Então, dependendo do valor do raio que a gente tivesse ali, essa taxa de variação ia mudar, tá bom, gente? Gente, para fechar, vamos fazer esse exercício aqui, que é muito comum a gente dar de cara com esse tipo de exercício, tá bom? A gente quer calcular a 20ª derivada de cada uma dessas duas funções. Aí você pensa, eu vou derivar a função 20 vezes? O que esse exercício quer de mim, pelo amor de Deus? Gente, acontece que em alguns tipos de funções, quando a gente começa a derivar elas várias vezes, a gente encontra um padrão ali. E é o que vai acontecer nessas duas funções aqui, por exemplo, tá bom? Então, lembra que lá, quando a gente começou a derivar o seno e o cosseno várias vezes, a gente encontrou que eles entravam em um loop eterno? Vai acontecer a mesma coisa com essas funções. A gente vai ver que elas têm um padrão ali, conforme a gente vai derivando elas várias vezes. Então, vamos encontrar esse padrão aqui, tá bom? Vamos começar com a letra A, que está pedindo a 20ª derivada da função Euler elevado a menos x. Bom, para encontrar o padrão, a gente vai ter que derivar ela algumas vezes, né? Vamos encontrar a primeira derivada dessa função. Bom, qual é a derivada de Euler elevado a menos x? Gente, isso aqui é uma função composta, sendo que f de x é Euler elevado a x e g de x vai ser menos x. Isso aqui é o f do g de x, certo? Então, a gente vai ter que usar a regra da cadeia. A derivada do que está do lado de fora, então a derivada da função como um todo. Qual é a derivada dessa função aqui como um todo, gente? O próprio Euler elevado a menos x, certo? Vezes a derivada do que está preso lá dentro, que no caso é o menos x. Qual é a derivada de menos x? Menos 1. Então, isso aqui vai ser Euler elevado a menos x vezes menos 1, que vai ser menos Euler elevado a menos x. Então, isso aqui é a primeira derivada da nossa função, tá bom? Então, aqui no caso, a gente teve que usar a regra da cadeia para derivar essa função, porque a gente tinha um expoente negativo, né? A gente não tinha simplesmente o x aqui no expoente. Então, a gente teve que usar a regra da cadeia aqui. Agora, vamos derivar a nossa função duas vezes para ver o que acontece, tá bom? Então, a derivada segunda da nossa função vai ser a derivada de menos Euler elevado a menos x, a derivada da primeira derivada. Então, mais uma vez, usando a regra da cadeia, isso aqui vai ser menos, esse menos que estava aqui, né? O menos 1 vezes Euler elevado a menos x.
Fazendo o joguinho de sinal aqui, menos com menos, vai dar mais, certo? Então, vai dar Euler elevado a menos x. Isso aqui é a nossa segunda derivada. Agora, gente, qual vai ser nossa terceira derivada aqui no caso? Bom, a gente vai derivar o Euler elevado a menos x, né? A gente vai derivar a segunda derivada. Mas a gente já fez isso antes, né? Que sensação de déjà vu aqui. Olha só, quando a gente derivou o Euler elevado a menos x, a gente encontrou menos Euler elevado a menos x. Então, a gente entrou em um loop aqui, percebeu, gente? A primeira derivada é igual à terceira. E com certeza, a segunda vai ser igual à quarta, que vai ser igual à sexta, a terceira vai ser igual à quinta, igual à sétima. Então, o que a gente pode reparar aqui? Que a cada derivada, a gente está trocando de menos Euler elevado a menos x para Euler elevado a menos x. Aí vai para menos Euler elevado a menos x e vai para Euler elevado a menos x. Vai sempre fazendo essa troca, né? Então, a gente fica eternamente nessa troca aqui, né? De menos Euler elevado a menos x para Euler elevado a menos x. E o que a gente conseguiu perceber aqui? Que quando a derivada é ímpar, aí a gente vai ter menos Euler elevado a menos x. E quando a derivada é par, a gente tem Euler elevado a menos x. E de fato, né, na primeira derivada, que é ímpar, foi o menos Euler elevado a menos x. Na terceira, mesma coisa. Mas na segunda, na quarta, na sexta, que são derivadas pares, a gente tem o Euler elevado a menos x. Então, como que a gente faz para encontrar a 20ª derivada da nossa função aqui, gente? Bom, como 20 é um número par, a 20ª derivada vai ser Euler elevado a menos x, beleza? Então, a gente reconheceu o padrão de derivação aqui do Euler elevado a menos x, e com base nisso, a gente encontrou a 20ª derivada, que vai ser Euler elevado a menos x. Agora, vamos fazer a letra B, gente. Vamos encontrar o padrão nessa função, para aí a gente conseguir encontrar a 20ª derivada aqui, tá bom? Bom, a gente tem a função 1 sobre x. Vamos encontrar a primeira derivada aqui, para a gente começar a encontrar o padrão. Qual é a derivada de 1 sobre x, gente? Bom, o x pode ir para cima, com um expoente negativo, né? Aí a gente vai ter 1 vezes x elevado a menos 1, e a gente quer a derivada disso aqui. Qual é a derivada de x elevado a menos 1? O menos 1 cai multiplicando, então fica menos 1 vezes x elevado ao expoente menos 1. Então, menos 1, menos 1. Isso aqui vai ser menos 1 sobre x ao quadrado, certo? Porque fica menos 1 vezes x elevado a menos 2, e aí o x vai para baixo com expoente positivo. Beleza, essa aqui é a nossa primeira derivada. Agora, vamos encontrar a nossa segunda derivada. A segunda derivada da nossa função vai ser a derivada disso aqui, né? A derivada da primeira derivada. Então, vamos derivar o menos 1 sobre x ao quadrado. Mais uma vez, vamos mandar o x ao quadrado para cima, com expoente negativo. Aí fica menos 1 vezes x elevado a menos 2, derivada disso, né? Aí o menos 2 vai cair multiplicando, então fica menos 1 vezes menos 2, vezes o x elevado a menos 2 menos 1. Subtrair 1 aqui no expoente. Então, vai ficar menos 1 vezes menos 2, menos com menos dá mais, então fica mais 2, vezes x elevado a menos 2 menos 1. Então, x elevado a menos 3. Passando o x para baixo com expoente positivo, isso aqui vai ser 2 sobre x ao cubo. Tá bom, a gente ainda não conseguiu reconhecer um padrão aqui, né? Vamos calcular a terceira derivada, então, para ver se facilita a nossa vida. A terceira derivada vai ser a derivada da segunda derivada, né? Então, vai ser a derivada de 2 vezes x elevado a menos 3. Bom, qual é a derivada de 2 vezes x elevado a menos 3? O menos 3 cai multiplicando, aí fica 2 vezes menos 3, vezes x elevado a menos 3 menos 1. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes menos 3 é menos 6, vezes x elevado a menos 3 menos 1, que é menos 4. Então, isso aqui vai ficar menos 6 sobre x elevado à quarta. Gente, acho que a gente já está conseguindo ver qual é o padrão aqui, não é? Primeiramente, dependendo da derivada que a gente tiver,
a gente vai ter a derivada ou positiva ou negativa, certo? E o que a gente consegue reparar? Que quando a derivada é ímpar, aí ela vai ser negativa. E quando ela é par, vai ser positiva. E realmente, né? Na primeira derivada negativa, na segunda positiva, na terceira negativa e na quarta vai ser positiva. Então, vai alternando entre positivo e negativo. Qual outra coisa que a gente consegue reparar? Que o x do denominador sempre está elevado ao número da derivada mais 1, certo? Então, se a gente tiver a enésima derivada, o derivado número n, o x do denominador vai estar elevado a n mais 1. Na primeira derivada, ele está elevado a 1 mais 1, que é 2. Na segunda, está elevado a 2 mais 1, que é 3. Na terceira, está elevado a 3 mais 1, que é 4. E assim vai nas próximas derivadas. Então, o x do denominador sempre vai estar elevado a n mais 1 na enésima derivada, tá bom? E qual é a última coisa que a gente consegue perceber aqui? Essa é um pouquinho mais difícil de reparar. Que o nosso numerador sempre é o fatorial da nossa derivada. Na nossa primeira derivada, o numerador é o fatorial de 1. Na segunda derivada, o numerador é o fatorial de 2. Na terceira derivada, o numerador é o fatorial de 3, certo? Lembrando que o fatorial é, por exemplo, o fatorial de 3 é igual a 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. E assim vai nas próximas derivadas, gente. Então, o numerador da nossa derivada vai ser o fatorial de n. Então, na enésima derivada, o numerador dela vai ser o fatorial desse n, beleza? Então, gente, com base nesses padrões que a gente reconheceu, vamos encontrar qual é o padrão dessa derivada escrita em função de n, tá bom? Então, quando a gente quer saber a enésima derivada de 1 sobre x, esse n aqui em cima é da derivada, tá bom? Não é 1 sobre x elevado a n. Como que vai funcionar essa enésima derivada, gente? Primeiramente, quando é ímpar, vai ser negativo. Quando é par, vai ser positivo. Como que a gente representa isso aqui, gente? Quando a gente quer representar algo desse tipo, a gente vai colocar menos 1 elevado a n. Por quê? Porque menos 1 elevado a n, se n for ímpar, vai ser menos 1. Se n for par, vai ser 1. Então, esse menos 1 elevado a n vai decidir o sinal da nossa derivada, beleza? Então, por exemplo, na primeira derivada, a gente tinha menos 1 elevado a 1, que é menos 1, por isso ficou negativa. Na segunda derivada, a gente tinha menos 1 elevado a 2, que é 1, por isso ficou positiva. E assim vai para as próximas derivadas, gente. Então, se n for par, vai ficar positivo, se n for ímpar, vai ficar negativo. Agora, vamos cuidar do nosso numerador. A gente viu que o numerador vai ser o fatorial de n, certo? Então, aqui no nosso numerador, a gente tem menos 1 elevado a n vezes o fatorial de n. E, por fim, no nosso denominador, a gente vai ter x elevado a n mais 1. Beleza, gente? Então, como a gente quer saber qual é a 20ª derivada da nossa função, vamos calcular 1 sobre x, a 20ª derivada disso aqui vai ser menos 1 elevado a 20 vezes o fatorial de 20 dividido por x elevado a 20 mais 1. Menos 1 elevado a 20, como 20 é par, vai dar 1. Então, vai ficar positivo aqui. 20 fatorial é um número enorme, então vamos deixar só como 20 fatorial aqui. E embaixo, a gente vai ter x elevado a 21. E essa aqui é a 20ª derivada da nossa função 1 sobre x, beleza, gente? Então, se você pegar essa função e derivar ela 20 vezes, você vai encontrar exatamente isso aqui que a gente encontrou através do padrão. Gente, então foi isso no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de resolver alguns exercícios juntos, tá bom? Se tiver dúvida, pode comentar aí embaixo, pode pedir mais tipos de exercício que a gente resolve junto também. E não esquece de curtir aí embaixo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos e segue o canal Matemateco lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!